Sandra, que diagnóstico é que lhe tinham feito? Eu, quando era, a partir dos meus 10 anos, eu comecei a sofrer de ataques. De ansiedade, eu não conseguia respirar, eu sentia apertos no coração, eu tremia toda, dava puxões no corpo, doía-me o corpo todo. Aí a minha mãe levou-me para o hospital e a médica disse que era ataques de pânico e ataques de ansiedade. Pânico e ansiedade é a mesma coisa, atenção. Pronto, começou a partir dos 10 anos de idade a ser medicada e depois pela pedopsiquiatria. Ela deu-me um comprimido para eu tomar todos os dias e um SOS, que era o Victan. Só que o comprimido para tomar todos os dias eu não tomei. Qual era que tomava todos os dias? O Ritalina? Eu acho que era isso. Era esse também? Eu acho que era esse mesmo. Todos os dias. Okay. Só que esse eu não tomava, eu só tomava em casa SOS, porque eu nunca fui tomar medicamentos, nunca gostei de tomar medicamentos. Vamos lá, você tomava o Victan como SOS? Só. E não, mas ela tinha dado esse Dralina, né? Para Ritalina. Tomar todos os dias. Não, ela começou em criança, aos 10 anos, a tomar a Ritalina. Mais tarde é que começa a passar para a sertralina. Pois, certo? Sim, foi isso. Pronto. Mas era ataques, era só quando eu... Era só ansiedade, aquela ansiedade. Quando eu me preocupava com alguma coisa, quando eu me chateava com alguém, dava-me ataques. Aí, foi há 2 semanas. Aí há um mês atrás... Foi quando eu... Não, fomos já há um mês atrás e ela começou-lhe a dar então aqueles ataques fortes. Onde se arranhava toda, cheia de dores, chegou-me a morder e tudo, que eu segurava-lhe nas mãos, ela mordia-me. Eu mordia-me a mim, eu ferrava as minhas unhas. E a primeira vez fomos ao hospital. No hospital deram-lhe o Valium. Pronto, e vai para casa. 10 miligramas. Segundo tenho aqui, eram 10 miligramas que tomava. Era. Ela há de 5 e há de 10 miligramas. Sim, tomava de 10. Aquele que era mais forte. Era de 10. Certo. Houve uma outra segunda vez que fomos para o hospital, estava lá uma médica também, acho que era romena ou Kosovar, disse, vai para casa e lê livros. Ela, na maneira que estava, naqueles ataques constantes, não andava, não comia, só desmaiava, as dores, né, com a força das dores. Cheguei depois a ir a um hospital privado, mandaram dar também um Valium. Ora, eu depois fui para a médica de família. A médica de família deu-lhe esse, como é o nome? Sertralina. Quer dizer que o sertralina é o antidepressivo. Tomava no período da manhã. Sim. Deu-me o sertralina para eu beber de manhã e depois ela sabia que eu bebia o Victan em caso de SOS. Aí ela disse-me para eu tomar 3 Victans por dia, um de manhã, um à tarde e um à noite, e mais um em caso de SOS. Um ou dois? Ela chegava... Eu tinha umas 5 crises por dia, mas mais ou menos. Tomava 1 ou 2 em caso de SOS? Não, ela pediu-me para tomar 3 de manhã, à tarde e à noite. E aí, às vezes, tinha dias que eu tinha 5 crises de ansiedade por dia. Era mais 5 comprimidos. Além dos 3 comprimidos, tomava mais 5 comprimidos. Mais 5 cada vez que tinha 5 ataques de pânico por dia. Sim. Certo? Mais 5 Victans. Era. Ok. E depois ainda tomava o Valium à noite para dormir. Ora bem, vamos ver uma coisa. O que diz a bula, efetivamente, e a recomendação que é feita é que aqueles comprimidos só pode ser tomado meio a 1 comprimido e meio por dia. Não mais do que isso. Atenção, eu repito. O que diz a Victan, o que diz a Victan, a própria bula diz que só se recomenda tomar meio comprimido a 1 comprimido e meio por dia. E a Sandra estava a tomar 3 comprimidos, um pequeno almoço, um almoço, outro ao jantar. E se tivesse ataques de pânico, cada ataque de pânico tinha que tomar um Victan extra. Ou seja, neste caso, se tivesse 5 ataques de pânico, tomava 8 comprimidos por dia. 8, era. Mas é que eu tinha mesmo 5 ataques de pânico por dia. Às vezes até mais. É para se ver o disparate que esta senhora estava a fazer. Está bem? E tomava esses 5 comprimidos, ou os 3 comprimidos, digamos, fixamente, todos os dias, portanto, diariamente, digamos, e andava melhor? Eu não andava, eu não escutava ninguém, as vozes,
deixei de ouvir as pessoas, eu ficava só panca a olhar, Andava drogada. a ouvir as coisas do meu corpo, eu só via o meu coração acelerar. Não... Portanto, os comprimidos, em vez de ajudarem, pioravam as coisas. Os ataques continuavam. Os ataques continuavam, eu não conseguia andar. E eu, depois daí, quando eu andava assim, eu não podia estar perto de muita gente, porque fazia muita confusão na minha cabeça. E então eu tinha que sair, porque senão já me ia arranhar toda, já me começava a arranhar, porque já ia dar ataque em mim. E foi isso. Ora bem, a Sandra estava medicada com ansiolíticos. O Vitão é um ansiolítico e o Valium é outro ansiolítico, ainda por cima de 10 miligramas. O Valium é também um ansiolítico bastante complexo, derivado à sua própria dependência. Ele gera uma dependência também brutal. Portanto, o Victan gera muita dependência e o Valium também muita dependência. Só uma perguntinha aqui. Há quanto tempo é que não anda a tomar a medicação? Ainda estive a primeira consulta com Faz hoje 8 dias. Portanto, a primeira consulta que teve comigo deixou de tomar Faz hoje logo... 8 dias. A primeira consulta, digamos. A primeira consulta não. A segunda consulta. A segunda, sim. Porque a primeira consulta é para fazer apenas a anamnese, saber a sua história clínica. Pois. Na segunda consulta, sim, é que deixou de tomar a medicação a partir dali. Agora fez a terceira consulta esta semana, fez a terceira consulta e, portanto, só tem 3 consultas efetivadas. É. A partir da segunda consulta, começou a sentir-se melhor. Quando eu fui à segunda sua consulta, antes de entrar na sua sala, deu-me um ataque de pânico. É verdade. Eu não conseguia andar. É verdade. E fez algo que eu não gosto que façam. É entrar no meu gabinete antes de lá estar. Mas fez. Estava toda a gente aflita porque eu não tinha chegado ainda. Não tinha chegado ainda, foi após o almoço, não tinha chegado. E reencaminhavam para a minha sala. E estavam todos muito preocupados, porque você vinha num estado lastimável. Claro, para mim não me assusta nada, porque já estou habituado. Entra mais vezes ainda pior, em pior estado. Vêm com toalhinhas a parar a baba, que vem deitando, nem sabem onde estão. E pronto, de facto a Sandra não estava nada bem. Não vinha nada bem, todos estavam preocupados com a Sandra quando eu cheguei. Levaram-me ao colo para lá, porque eu não conseguia andar com as minhas próprias pernas. É verdade. Aí eu só sei que foi saí isso de que lá. Foi reportado, que você vinha cambaleando e que mal conseguia andar. Saiu dessa segunda consulta como? Entrou em cambalear e como é que saiu a segunda consulta? A correr para os meus braços. Saiu a correr para os meus braços. E agora esta semana, na terceira consulta, até já fez o 4 e andou em linha reta, não é verdade? Ainda está melhor. Até chegar ao Fernando. O Fernando, portanto, é o namorado da Sandra, que também estava eufórico e só me agradecia também. É verdade. Ora bem, Sandra. Há aqui uma história por trás que eu não gosto de expor a história, porque há que falar, enfim, disto, de como, no estado em que estava, como é que vinha medicada, não é? Tudo isso é bom falar. Quanto à situação traumática, são muito pessoais, muito íntimas, e só a si e a mim dizem respeito, não é? E, portanto, não vamos expor isso. Eu não gosto que nenhum paciente exponha a sua vida. Isso é nos programas da televisão, é que eles vão para lá inventar as coisas, as histórias de cada uma das coisas mais rocambolescas. Aqui a gente não vai falar em nada que seja de origem traumática, não vamos falar. Vamos sim, há aqui algum traumazinho que se pode falar, porque é muito comumente praticado, sim, nas escolas, infelizmente. Na escola. E aqui a Sandra tem, de facto, aqui um passado na escola, portanto, básica, não é? Ensino básico, portanto, nós antigamente chamávamos de escola primária, para que as pessoas entendam, e alguns traumas advêm daqui, não é? Nomeadamente o medo de ser exposta publicamente, há uma certa fobia social que advém disto que foi sucedendo, há um medo de errar e de fracassar, portanto, tem sempre medo que as coisas não corram bem, porque foi rebaixada na frente dos outros, na escola, não é? E era exposta no quadro, na frente do lado dos outros meninos e meninas, não é? Que se estavam a rir, e quanto mais riam, mais a professora lhe chamava burro e dava-lhe chapadas. E, portanto, chapadões, conforme aqui está aqui descrito pela Sandra. E, portanto, ela chamava-lhe preguiçosa na frente das outras crianças e, por conseguinte, marcou o seu destino.
Se eu não tenho interferido, se eu não estivesse a interferir, você ficava com isto para o resto da vida e sem ter vontade achava sempre que era inferior aos outros. Esse complexo de inferioridade advém destes momentos, porque é passado em terra, digamos, já ali nos 6 anos, ainda estamos ali na transição da primeira para a segunda infância, a criança ainda nem devia estar na escola ainda, aos 6 anos, mas enfim, isso é para outras núpcias, como se diz. E portanto, aqui ela queria que eu fizesse contas aí mais evoluídas, porque eu acabava a ficha que ela me dava primeiro com os meus colegas, aí ela dava-me outras fichas com mais contas e aquelas contas eram mais difíceis, então eu não sabia fazer aquela conta e ela teimou comigo que eu sabia fazer aquela conta, então chamava burro, então humilhou-me em frente aos meus colegas. Depois mandava-me ir ao quarto fazer aquelas contas que eu não sabia, mas eu já tinha feito as contas que os meus colegas ainda não tinham acabado de fazer. Ela queria mais de mim, só que eu não conseguia. Claro, eu estava ali, era para aprender, não era para ser especialista em matemática. Foi aí que ela me deu o chapadão e humilhou-me em frente aos meus colegas. Ora bem, a Sandra não se recorda do que se passou nestas 2 consultas. A mãe esteve presente, que eu pedi para a mãe estar presente para assistir a esta última consulta, a terceira, repito, e a mãe assistiu. Portanto, eu fui fazer a abreação desse acontecimento na escola e a mãe assistiu, enfim, como é que foi feita a abreação. Portanto, ela teve que enfrentar a professora, não é? Para eliminar todo o medo que tinha da professora. E ela libertou esse medo e, portanto, claro que tenho que fazer uma segunda passagem na próxima consulta. Porque o subconsciente não é analítico, portanto, o nosso subconsciente não é analítico. E, por conseguinte, para que as coisas sejam obedecidas e registadas de forma a nunca mais se repetirem, os sintomas que estão associados a esse momento traumático, portanto, foi feita esse confronto, essa abreação, e a mãe assistiu. Dona Ana Paula, não quer dizer qualquer coisa sobre isso? Eu nem sei o que é de dizer, aquilo foi tão especial para mim que eu não sei, fiquei, ainda hoje estou pasmada como é que tudo isso aconteceu. Eu vi a minha filha a dormir, em pé, escrevia no quadro, ela acertava as continhas todas, essas coisas, tudo o que eu vi, fiquei mesmo boca aberta. Aquilo que o doutor trabalhou com ela, e ela sempre a dormir. Ela fez contas, ela andava, ela falava como criança, tudo. E se é que ela estava a sair os medos todos. Exatamente. É assim que é feita a abreação. Não é imaginando. Pois. Não é imaginando. Ninguém vai imaginar. Aliás, não é imaginando que se tira pedras para dentro de água que sai a ansiedade ou sai os ataques de pânico. Isso até podia... Tem que se regredir na idade. Dela. E a regressão tem que ser feita no sono profundo, que é no caso em que ela estava. Pois. Ela quando desperta não sabe o que está a acontecer. Não sabe o que disse, não sabe o que passou. Aliás, não sabia que foi deitada na maca e apareceu na cadeira. Exatamente. E não sei como é que lá eu fiz até uma pequena brincadeira que, para mostrar, para que eu testemunhasse e visse o poder da nossa mente, não é? Em que e a Sandra... parva como o poder da mente faz coisas tão boas. É verdade. Isto é bom para as pessoas perceberem o que é o psicossomático, não é? Portanto, a Sandra ficou cega, apesar de estar acordada, desperta, não é? Isto nada tem a ver com a consulta em si, quer dizer. Pois. Mas sim, uma parte apenas para a mãe ver. Ela ficou cheia de dores também, no braço, na cabeça. Não conseguia levantar os braços. Viu Deus. Viu Deus. Jesus. E viu o diabo também. Essa parte do Deus e de Jesus é porque há aqui uma questão que eu vou dizer, Sandra. A Sandra, na primeira consulta, na anamnese, dizia-me que acreditava muito em Deus. E, portanto, Deus estava com ela. E eu disse-lhe, assim, brincando, com uma sorte de ironia, dizia-lhe assim, Sandra, então, se esse Deus está consigo e você tem ataques de pânico constantemente, então os ataques de pânico são mais fortes que o Deus. Não é? Portanto, se a Sandra tinha ataques de pânico e tinha consigo o Deus,
obviamente que esse ataque de Deus é fraco ao pé dos ataques de pânico. Os ataques de pânico são mais fortes. E então, fiz isso na última consulta, de facto, de mostrar que ela via o Deus, né? Ela estava com o Deus e via o Deus e, portanto, era uma imaginação dela. Sim, mas eu acho que foi Deus que pôs o doutor no nosso caminho. Deus que pôs o doutor, pronto, cada um acredita naquilo que quer, não é? Cada um quer, está bom. Eu, como conhecimento, não acredito, não é? Sei que o poder está em nós, está na mente. Pois. As pessoas não conseguem chegar à mente. Portanto, por isso é que é necessário eu haver um especialista que mexa na mente das pessoas para eliminar tudo que são traumas, não é? Porque o próprio não consegue fazer isso. Não é? E por conseguinte, a Sandra, estando de olhos abertos, estava a ver Deus, né? O Cristo, o Jesus, enfim, essa associação que é feita, e dizia amém, amém, amém. No fundo, portanto, é a crença da pessoa, que está, porque aquilo é uma imaginação, não é real. As crenças das pessoas não são reais, são fantasias. E pronto. Quanto ao aspecto de estar cega, ela gritava, ela chorava, porque não via nada. Sim. Mãe, dizia, ela estava em pânico, porque não via, de facto não via, não é? Sim. Ela aí recorda-se porque eu estava acordada, eu despertei-a, né? Para ela viver isso. Portanto, e depois bastou eu dar uma ordem e estalar os dedos para automaticamente ela ficar a ver de novo, né? Portanto, a mente é algo muito... é maravilhoso, mas ao mesmo tempo muito complexo. Muito complexo. Sim. Portanto, tem que ser especialista, mas saber mexer na mente para produzir essas coisas, não é? Porque há pessoas que têm dores gástricas, por exemplo, sentem uma espécie de um remoinho, não é? Andam com problemas até a nível das vias urinárias, não é? Criam inflamações, infecções, que no fundo aquilo são de origem psicossomática. Fazem exames atrás de exames e nada acusa. Mas a verdade é que a pessoa tem um ardor na bexiga, tem isto, tem aquilo, e anda com esses problemas gástricos, faz exames, faz coloroscopias e não há nada acusa. Mas a verdade é que continua com essas dores, não é? E má disposições, vómitos, aliás, a Sandra tinha má disposições. Também tinha. Mas agora os intestinos também já estão bons. É verdade. A Sandra, há que reportar isso, a Sandra tinha obstipação. Era. Portanto, ela não obrava, não é? Tinha obstipação. Hoje já foi 2 vezes. Não faz mal. E agora já normalizou a parte intestinal. Portanto, o seu trânsito intestinal já está reposto. Portanto, ou seja, a ansiedade já está quase a zero. Ainda não está, porque ainda é necessário mexer aí, porque há muita matéria traumática para ser anulada do subconsciente. Claro. Mas já está, essa parte já foi debelada, como se diz. Sandra, não sei o que é que eu possa mais dizer, porque de facto tem estado tudo a correr muito bem, que é assim que eu gosto que os pacientes se entreguem. A Sandra não levantou obstáculo, entregou-se nas minhas mãos, acreditando que efetivamente ia ficar curada. A mãe também, e isso é muito bom. Quando o paciente vem desconfiado e levanta obstáculos, enfim, aí vai retardando toda a confiança. Toda a confiança, é verdade. E por isso é que foi assim tão rápido, ou seja, está sendo assim tão rápido. Sim. É isso que eu faço, o apelo sistematicamente a quem se quer tratar, que se entregue nas minhas mãos. Não levanta obstáculos, porque vai ficar bem e rapidamente. As consultas têm o seu custo e pode ser mais caro ou menos caro em função da forma como cada um se entrega. Pois. E isto até é aqui um aviso para as pessoas que se querem tratar, entreguem-se, porque vir com desconfianças isso só vem atrasar o processo do tratamento. É mesmo. Eu fui com toda a confiança. Foi sim, senhor. Por isso é que está estes resultados todos. Mais uma vez, como é que se sente hoje? Lindamente. Ataques de pânico? Nunca mais tive. Nem disposições, enfim, já tem... Só na coma é bem ainda, mas isto também ainda vai... Calma, só fizemos 2 consultas basicamente. A primeira, como eu já disse, é para saber, para fazer a anamnese. Já tratamos 2. Há muita coisa que
Portanto, há situações traumáticas que ainda não foram debeladas, mais não graves, foram tratadas. sim. Quando forem tratadas, obviamente que vai ficando a 100%. É como eu costumo dar a analogia do computador connosco. Imaginemos de facto o computador, né? Tem o seu hardware e tem o seu software. Se aparece um vírus no software, esse vírus tem que ser eliminado. Mas se o vírus não for eliminado, ele vai agravando-se cada vez mais, a complexidade que ele vai gerando na parte do software e nomeadamente no hardware, porque ele há de haver uma altura que nós queremos escrever no teclado e o teclado tem um comportamento estranho. A gente carrega, por exemplo, na tecla P e aparece a tecla S, a letra S. Portanto, há comportamentos que não são normais no computador. E depois há de chegar um momento que até o monitor começa a piscar. Portanto, o vírus está tomando conta do hardware, do computador. O mesmo sucede connosco. Se existem traumas em nós que não foram eliminados, não foram tratados, vão começando a somatizar-se, ou seja, os traumas começam a fazer sentir na parte somática, no corpo, na parte física. Então há que eliminar os traumas para desaparecerem os sintomas. O mesmo se passa a nível do computador. Temos que eliminar o vírus, fazendo uma formatação do disco para que o vírus desapareça. O vírus desaparecendo, o computador fica novo. O computador fica novo. O mesmo se passa connosco. Portanto, quando é de origem traumática, os sintomas começam a fazer sentir ao nível somático, não é? E depois o corpo não anda bem, anda com dores, enfim, até chega a ponto de ter febre, enfim, por aí fora, vómitos e por aí fora. E, portanto, eliminando os traumas, eliminando o vírus, né, neste caso, a gíria da informática, o corpo vai ficando bem, portanto, o paciente fica bem, fica curado. Não sei se querem dizer mais alguma coisa. Só quero agradecer o que o doutor tem feito. Não tem que agradecer, é a minha função. É isso, já fez muito para a minha filha. Como eles disse no outro dia, o meu sucesso depende da cura dos pacientes. E, portanto, se eu quero ter sucesso, tenho que curar os pacientes. Eles é que provam o meu sucesso. Pois. E, por conseguinte, sinto uma grande alegria quando os pacientes curam. E ficam curados. E ficam curados o mais rápido possível. É sinal que não gastaram muito dinheiro e ficaram curados. Isso é medicação. Isso é medicação, que é o mais importante. Faltava isso. Há quanto tempo é que já não toma nada? Já há 8 dias. Ainda toma um comprimido. Logo a partir da segunda consulta deixou de tomar a medicação. Foi logo. Portanto, a medicação não faz falta para nada, não faz falta a ninguém. A medicação psiquiátrica só agrava os sintomas. Como foi aqui o exemplo da Sandra. Entende? Eu nunca imaginava ver uma coisa, aquilo que vi o doutor fazer com ela. Eu não lembro de Nunca nada. imaginei. Não, essa parte a Sandra não lembra, porque a Sandra está mergulhada no sono profundo. Foi, mas eu estava lembra. A ver. Só quem E está depois é a que assistir tem estado a contar. Pois, exatamente, depois contou-lhe ela. Está bom. Pronto, a Sandra continua a fazer o tratamento. Ainda não está concluído, porque há que ficar realmente bem a ficar curada para sempre. Fará talvez mais 2, 3 consultas, provavelmente o máximo. Portanto, quer dizer que vai no total fazer 4 ou 5 consultas e fica curada, tratada. O que foi realmente, muita gente pergunta-me assim, e tal, eu gostava de tratar-me, quantas consultas é que eu vou ficar curado? Eu não consigo dizer. Sabe, pois. Eu não consigo dizer, não é? As pessoas não percebem, não entendem, mas eu não consigo dizer quantas consultas são necessárias. Depende se o paciente se entrega logo ou não se entrega. Depende se eu consigo levar logo para a infância ou não. Porque levar para a infância é um trabalho doloroso. Para mim, não é para o paciente que está a dormir, não sente nada. Para mim é que é muito doloroso, tem que estar numa concentração muito grande, concentração absoluta, para conseguir levá-lo para aquela idade. 2, 3 anitos, 4 anitos, 5 anitos. E quando vem para lá para os 2 anos, fala com a vozinha como se tivesse 2 anos. Está a viver as coisas exatamente. É verdade. Por conseguinte, é uma coisa espantosa, só assistindo. Sim, senhor. E pronto, e eu também estou muito feliz, porque a Sandra também está muito feliz e a mãe também. Muito obrigada, senhor. Muito feliz mesmo, doutor. Muito obrigada. Muito obrigado também. E até quarta. Até quarta. Adeusinho. Vá, bom fim de semana. Adeusinho. Igualmente. Com licença. Tchau. Boa noite.